Estamos de volta com Devocional Intimidade no nosso quadro Palavra Rema de hoje com o pastor Evaldo Coelho. Nós estamos estudando o tema O Aroma de Cristo, tendo como base os textos de 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 15 e 16, e também, mais um pouquinho para frente, nós vamos estudar Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1. E nós falávamos aqui, pastor, a respeito desse processo de pressão. Esse processo de pressão, ele ocorre de várias formas. São sofrimentos que nós passamos muitas vezes, e próprias enfermidades, problemas financeiros, líderes, patrões que entram na nossa vida e que às vezes são pessoas duras, mas é correto de se dizer, pastor, que é como aquela prensa, vai espremendo lá, né? Eu sei que o senhor já esteve lá em Israel e eu não tive ainda, né, o privilégio de estar, mas existe o processo de prensa da oliveira, né? Para que saia o melhor óleo. E o óleo mais caro, segundo eu ouvi, se não for correto, o pastor me corrija, é o óleo da terceira prensa, quando já está no bagaço já, mas ainda existe um óleo, que é o óleo mais escuro e é o óleo mais caro da oliveira, mas quando ela já está no fim já, parece que não tem mais nada para dar, mas ali se extrai o melhor óleo dela. Eu creio que seria o contrário, Mônica, pode ser que eu estou enganado, mas assim, eu estive lá e eu quando subi no jardim de Getsemane, eu perguntei ao líder que estava na nossa caravana, e eu perguntei o que significa Getsemane, e ele diz Getsemane, ou prensa de azeite. Sim. Ele estava dizendo que o moinho, na época, era uma pedra mó, tipo assim, uma pedra com 2 toneladas, com 1 tonelada, e ela era rodada dentro de uma calha, puxada por bois. A azeitona, quando era jogada ali, a primeira esmagada, não era prensada, era esmagada, né? Sim. Ela saiu o melhor óleo, o óleo extra virgem, óleo de oliva virgem. Assim, esse óleo era só para unção, era um óleo especial, para saladas, etc. O segundo óleo já era um óleo mais simples, um óleo para lamparina. E o terceiro óleo, já que era mais bagaço, servia para fazer sabão, para trabalhos mais simples. Então, na primeira esmagada se extrai o melhor e depois, então, vai perdendo um pouquinho de qualidade. Eu estava pensando, Mônica, quando você estava falando sobre... Eu não sei se você vai comigo, vai nessa viagem. Eu vejo, assim, um laboratório, né? E eu vejo um cientista trabalhando com produtos, fazendo a sua química e separando, destilando a fragrância de um produto, separando o óleo essencial. Eu estive no Egito e comprei um óleo essencial. Eles não misturam lá. A gente traz e faz vários frascos com aquela essência, colocando álcool natural. E quando ele esmaga, quando ele tira, através da pressão ou do calor, ele fica com o melhor, fica com o supra-sumo. E como é que poderia fazer o supra-sumo de um produto, tipo assim, esmagando e levando ele a temperaturas muito difíceis? Então, dá para dizer que quem não passou momentos de muita dificuldade não pode ser um óleo essencial ao ponto de ser o perfume de Cristo, porque ele nos aperta e o perfume é dele. Não é verdade? O Espírito Santo, né, nos aperta, não é o nosso perfume, não é o perfume do homem, é o perfume de Cristo, é o perfume do Espírito Santo. Eu tive pensando assim rapidamente, eu sei que o nosso tempo é muito curto, mas havia um homem chamado Filemão, que significa aquele que beija, que foi ganho pelo apóstolo São Paulo na igreja em Éfeso, e ele abriu uma célula em Colossos, e ele era um trabalhador que comprava e vendia escravos. Era uma atividade na época que poderia ser feita. E de repente um daqueles escravos, ele só era um escravo porque ele tinha perdido os seus bens. E quando alguém perdia os seus bens numa falência, era dissolvida a família. Então a esposa foi vendida, os filhos foram vendidos e ele foi vendido como escravo. De repente ele, muito triste, muito amargurado, ele resolveu fugir do seu senhor e ainda o assaltou. E ele foge, mas foge para Roma, foge para o local onde está o apóstolo São Paulo preso. E quando ele vai e pergunta assim, vocês não sabem um local, minha alma está angustiada, não sabem um lugar onde eu posso receber uma oração, um lugar que tenha um refrigério, que tenha um bálsamo? E eles falaram, olha, tem uma prisão domiciliar aqui e tem um preso chamado Paulo, ele canta algemado, ele prega algemado, e ali é um laboratório, é um lugar maravilhoso. E Onésimo foi ali, o nome dele seria útil. E ele foi ali, mas ele não tinha mais utilidade, porque ele estava muito triste, muito abatido, e de repente ele nasceu de novo.
E quando Paulo manda ele de volta, eu estou resumindo bastante, diz assim para Filemão, Filemão, ele não estou mandando mais um escravo. Quando ele falou escravo, ele disse, não estou mandando mais um diácono, mas eu estou mandando um amigo. Ele disse, eu estou mandando um pastor formado. Esse pastor formado era alguém que conseguia, quando ele falava, ligar as pessoas às mansões celestiais. Aí você pensa assim, viajou um pouquinho, pastor? Não. É porque essa fragrância é cheira de vida ou de morte. Tem pessoas que quando falam com a gente, tem cheiro de morte. Mas tem pessoas que falam com a gente que tem cheiro de vida. Ele fala, você se salva. Um dia foi um missionário na minha casa, ele tinha perfume de vida. Ele falou, se você der um passo para Jesus, ele vai dar 2 para você. Ele estava fazendo alusão àquele texto de Tiago que diz, chegai-vos a Deus e ele chegará para vós. Eu falei assim, mas eu não quero, assim, eu não entendo isso. Eu acho que esse sobrenatural não acontece. Ele disse, até às 8 horas da manhã, isso era 1h da madrugada, até às 8, depois de 7 horas, se não acontecer nada de sobrenatural, se a sua vida não for transformada, você diga que você não quer mais esse Jesus para a sua vida. E quando ele orou, eu fui batizado com o Espírito Santo na hora. Então, ele isso tinha no seu processo de conversão. De conversão. Então, ele tinha um cheiro de vida. Eu queria que, nesta oportunidade, desejar ao povo de Itajaí, que eles passem, né, na mão do perfumista, né, que o Espírito Santo possa trabalhar e que você possa gerar vidas. A Bíblia diz que você chega e tem o cheiro do conhecimento. Que coisa linda. Quando você chega no local, alguém diz assim, oh, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. Ou, olha, essa pessoa é um caloteiro, essa pessoa é mentiroso, essa pessoa é muito perigosa. Então, ou nós exalamos cheiro de vida para a vida, ou cheiro de morte para a morte. Só que o processo de destilo é muito penoso, né? E, na verdade, naturalmente, sem nós passarmos pelo Espírito Santo, sem nós passarmos pelo novo nascimento em Cristo Jesus, todos nós já estamos condenados à morte. Exatamente. Mas a partir de Jesus Cristo, então, o Espírito Santo, que é o perfumista, né? A gente, na verdade, nesse primeiro programa, a gente está fazendo vários pontos que a gente vai caminhar até onde a gente precisar para desenvolver esse assunto. Mas, então, a partir do momento que eu tenho convicção de que realmente sem Cristo é a morte eterna, é o cheiro de morte. Mas a partir de Cristo, o Espírito Santo vindo sobre mim, através dos processos, como o processo da cruz, em tudo Jesus foi exemplo, começa então a se gerar o cheiro de vida, dando vazão. Sai a morte para entrar a vida dentro de nós. Deixa eu fazer um adendo. Eu falei que o sofrimento, o calor, a pressão, ela faz com que a essência seja apurada. Mas entendo também que a oração, que a adoração, que a leitura bíblica também é um componente que vai fazer com que se destile a fragrância. Eu, como eu sou muito cabeçudo, a dor não gera muito compromisso comigo. O amor de Deus gera um compromisso tremendo. Eu mais sirvo e que eu tenho mais temor, não é por aquilo que ele pode fazer de ruim para mim, mas vergonha do amor dele ser tão grande e eu não corresponder a nada. E a própria palavra diz que o amor dele nos constrange, né? Então eu sirvo mais com vergonha do que por medo. Né? O sentimento de vergonha e de miséria faz com que eu destile mais fragrância de Cristo do que por medo da retaliação, porque Deus também é justiça. É essa questão que eu falei, quando você reconhece quem você é, de onde você veio e qual é o seu destino sem Cristo, né? O nosso destino sem Cristo é exalar a morte e viver nessa morte, morrer eternamente. E essa morte não é somente uma morte física que eu vou lá, me enterro ou me queimam, sei lá o que vão fazer, né? Mas, não, isso é eterno. E é isso que é muito forte para nós, né? Que nós temos que pensar bastante e determinar qual caminho que nós vamos seguir. Não tem um meio caminho aí, né? Não tem um caminho no meio. Ou é um ou é outro, ou é morte ou é vida. É que, na realidade, o ser humano, ele pensa que as pessoas vão morrer, mas ele nunca. Que os filhos dos outros até morrem, mas os deles não. Cai no vizinho aqui da direita, cai no vizinho da esquerda, mas em mim nunca vai acontecer. E parece que nunca é com a gente. Então, na realidade, a gente não tem muita consciência disso. Agora, uma das coisas que eu tenho muita consciência é que aquilo que eu estou fazendo poderia infinitamente ser melhor. Mas a falha nunca é de Deus. Exatamente. A falha é sempre do ser humano. Então, eu sempre digo assim, que seja sempre Deus santo e nós sempre miserável. Né? Porque o que Deus quer fazer na nossa vida é algo muito grande. Nós poderíamos transmitir essa fragrância, esse odor, com uma vitalidade muito maior.
né? Poderia ser muito mais apurado isso, e a gente não consegue muitas vezes transmitir por causa do dia a dia, por causa do desgaste. E porque muitas vezes quer fugir do processo, E a não gente tem como fugir do processo. Na hora da pressão, a gente quer fugir da pressão, porque Exatamente. é tão difícil, né? Mas que Deus tenha misericórdia da nossa Amém. vida, que Deus tenha misericórdia do querido telespectador. Eu vi um vídeo, o Júnior me levou essa semana, que achei tão interessante. Na realidade, a gente passa muito tempo da carga horária sem Deus e muito pouquinho tempo com Deus, né? A gente tira muito pouquinho de tempo. Essa pessoa que estava nesse vídeo, assim, você vai na igreja porque você acha que você comprou um show? Você vai na igreja porque as pessoas têm o direito de te agradar. Você vai na igreja porque as pessoas têm o direito de te receber muito bem porque você está pagando. Não é verdade isso. Você vai lá como adorador, você vai lá para buscar a Deus, você vai lá agradecido, você vai lá para servir o seu irmão. Então, se nós tivéssemos consciência, Mônica, a gente não exigiria tanto dos outros e não se decepcionaria tanto, porque na realidade a gente vai ali para servir, não para ser servido. E a ideia que eu tenho é que eu comprei o ingresso para o show, né? E que os artistas, tem que ser servido, os artistas daquele show têm que se virar para fazer o melhor. Aí diz assim, o culto está chato, mas o patrão também é chato. O trabalho é chato. Tudo é muito chato, mas no patrão a gente vai. Então, pergunta o seguinte, se você faz 8 horas para o seu patrão, ele lhe paga no final do mês. Se ele dissesse assim, você pode continuar fazendo as 8 horas diárias, mas nunca mais vou lhe pagar, ele iria embora. Verdade. Então, as pessoas estão sempre fazendo trocas. Né? E na igreja não há essa troca. Na igreja você vai por amor, sem pensar em receber. Porque ali você tem um princípio, você tem que dar. É verdade, você tem que pastor. se doar. Na verdade, nosso tempo correu, mas na semana que vem nós continuamos esse assunto, né, pastor? Eu creio que o Espírito Santo está nos trazendo para um lugar de confronto, claro, de confronto para que nós possamos enxergar quem nós somos, aonde nós estamos e para onde você quer ir. Qual é o cheiro que você está exalando na vida? Qual é o cheiro que nós estamos exalando? Isso vai determinar o resultado e vai determinar também a nossa eternidade. Quero deixar um recadinho para você que quer conhecer um pouquinho mais do pastor Evaldo Coelho, pastora Albertina e a Igreja do Evangelho Pleno em 2 endereços. Aqui na cidade de Itajaí, na rua Tijucas 625, bem no centro aqui da cidade de Itajaí. Também na cidade de Blumenau, no centro, Rua São Paulo 550, no centro de Blumenau. Procure, esteja com eles, também no Facebook, Igreja do Evangelho Pleno, no Instagram, pastor Evaldo Coelho, né? E também no Twitter você pode encontrar todas as informações acerca desse ministério. Meu querido pastor, semana que vem a gente continua nesse assunto. Estamos de volta. Amém? Um grande abraço no coração de vocês, esteja conosco na próxima semana. E amanhã, 8 horas da manhã, nós temos o nosso devocional Intimidade com expressões de adoração. Um grande abraço, tchau!